Muito boa noite, vascaínos e vascaínas de todo o Brasil. Hoje temos uma plateia diferenciada e especial. Agradeço a presença aqui dos grandes youtubers que cobrem a vida do Vasco da Gama. Obrigado por vocês levarem informação para todos os vascaínos e podem ter certeza absoluta que numa gestão moderna e eficiente como a que queremos implementar no Vasco, vocês terão cada vez mais espaço para divulgar seus conteúdos, acesso ao clube e também participação na Vasco TV gigante que a gente vai fazer na direção do Elton Simões, que foi diretor da Globosat durante 10 anos, da Disney, e divulgou o UFC em todo o Brasil e no mundo. Elton Simões foi o criador do Premier Combate, o criador de todos os canais pay-per-view da Globo, é um craque da mídia, respeitadíssimo em todo o mercado corporativo no mundo e será o nosso diretor da Vasco TV e CEO do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito bem, hoje chegamos ao último programa da nossa série de 7 programas, todos já sabem que 7 é o número da sorte, do Levin, né? Por coincidência, a eleição, por enquanto, está marcada para o dia 7, espero que não mudem o dia, porque 7 é o nosso dia da sorte, e hoje teremos a última apresentação desse projeto que a gente construiu com muito amor, com muita dedicação, com muito suor, com muito empenho para entregar e doar para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse projeto não é um projeto de um grupo político, esse projeto é um projeto de um vascaíno para o Vasco. E eu espero que quem quer que venha a vencer as eleições, acaso não seja a gente, que implemente o projeto no clube, porque vimos que tem coisas realmente bastante interessantes e todas comprovadamente, matematicamente e economicamente viáveis, porque todos os projetos que foram apresentados são sustentados por um plano de viabilidade econômica. Então, no programa passado, nós estávamos falando da importância de termos um novo modelo de negócio para o Vasco. Mostramos a todos, ao longo dessas apresentações, que o modelo de negócios praticado pelo Vasco, e não só pelo Vasco, mas pela maior parte dos clubes do futebol brasileiro, está antiquado, obsoleto e não funciona mais. E dentro de um ambiente de concorrência, onde apenas um é campeão, é um ambiente extremamente concorrido, que é o futebol, nós propomos que o Vasco faça uma disrupção nesse modelo de negócio e passe a tratar o seu clube através de um novo modelo de negócio. Para nós isso é imprescindível para que o Vasco faça essa virada de chave tão necessária e tão esperada. Nós temos dito que não importa se eu ou qualquer outro que vamos para o Vasco, não daremos solução para o Vasco sozinhos, sem uma equipe de trabalho e sem um modelo de negócios novo. Então, a grande descoberta, vamos colocar assim, do Somamos, após mapear os problemas do clube, entender que esses problemas hoje só têm solução fora desse modelo de negócio antiquado. Nós precisamos de um modelo de negócio novo. E temos mostrado que esse modelo de negócio, ele se centra em 3 aspectos. Primeiro, numa remodelação de um novo ecossistema de receitas. Temos visto que, normalmente, um clube de futebol, ele centra a sua principal fonte de receitas no próprio futebol. E tudo aquilo que envolve o futebol. Não só a venda de jogadores, mas os direitos de TV, o material esportivo, os patrocínios, tudo isso gira em torno do negócio propriamente dito, futebol. E esses dados são dados de mercado. O que eu quero dizer com isso? O clube não controla completamente esses dados. Não está inteiramente na mão do clube. Nós podemos fazer o melhor trabalho do mundo na base, mas nós não podemos apostar que nós teremos um novo Romário na base, um novo Felipe Coutinho. Isso poderá acontecer, como poderá não acontecer. Então nós não podemos centrar todas as nossas esperanças nessa carta, que poderá vir, como poderá não vir. Por isso que a gente entende que é importante que o clube de futebol no Brasil, ele migre para um outro sistema, para um outro ecossistema de receitas, no qual o futebol não seja mais tão importante
quanto costuma ser, tão decisivo como costuma ser em termos de arrecadação. E para isso, nós propusemos que nós centremos a nossa principal fonte de receitas não mais no futebol, mas sim na nossa relação com o torcedor. Esse é o maior ativo que um clube de massa pode ter. Esse é o maior ativo que o Vasco tem. Nós somos um clube poderoso à medida que temos um ativo de 20 milhões de pessoas. As empresas que mais crescem no mundo, as empresas hoje que mais são ricas, são aquelas justamente que conseguiram entender a importância de explorar um ecossistema de pessoas conectadas através de uma paixão e um interesse comum. O maior crescimento econômico de empresas nos últimos anos tem sido daquelas que entendem e percebem que a maior riqueza, o maior ativo do mundo atualmente é a capacidade de juntar num ecossistema de pessoas um grupo de milhares, milhões de pessoas que estejam conectadas através de uma paixão e um interesse comum, que compartilham desta paixão e desse interesse comum. Então, à medida que a gente construa uma nova relação com o nosso torcedor, criando um ecossistema próprio de vascaínos, nós conseguimos monetizar essa relação de uma maneira a ter uma receita mais estável, mais segura e mais recorrente. Isso não quer dizer que não vai haver investimento no futebol, até porque aqui não estamos falando de despesas e nem de investimentos, e muito menos de reestruturação. Aqui estamos falando de ecossistema de receitas. O que a gente está falando é um olhar diferente para maximizar uma receita que essa é do nosso controle, porque depende do nível e da quantidade de entregas que a gente pode fazer para o nosso torcedor. Então isso é algo que está no nosso domínio. E aí você consegue criar uma capacidade de fazer receita recorrente e estável, coisa que você não consegue por melhor que seja o seu trabalho na base, porque ele é um investimento, em primeiro lugar, de longo prazo, e ele é um investimento instável e incerto, onde pode acontecer ou não pode acontecer. Lembra vocês que o Felipe, que foi um dos nossos maiores craques, feito em casa, ele era a reserva do Bill. E quem poderia imaginar que era o Felipe que seria um grande jogador e não o Bill? O Felipe era a reserva do Bill. Então, mesmo um grande craque está ali e pode não aflorar, existe uma série de variáveis que podem fazer acontecer ou não acontecer. O que nós estamos dando de oportunidade ao Vasco é de pensar o seu ecossistema de receitas de uma maneira que você tenha mais estabilidade. Porque é um grande problema de um clube você não ter uma projeção de receita no qual você possa ter uma segurança nos seus recebíveis, uma segurança no que você tem a receber. Tudo bem? Muito bem. Então, isso significa dizer que nós damos nesse ecossistema de receitas uma importância maior. O ecossistema de receitas do Somamos dá uma importância maior à relação com o torcedor, através de um pacote de entregas que a gente quer fazer muito maior, muito mais abrangente do que simplesmente conceder descontos e ingressos para as partidas. Um pacote de serviços, de entregas, de produtos que faça o torcedor querer ser parte daquele ecossistema de receita. E com uma espetacular ideia que nós propomos, que é convidar o torcedor a entrar primeiramente nesse ecossistema de forma gratuita. Porque a partir do momento que ele faz a adesão no nível de entrada gratuitamente, ele se motiva mais do que se ele tiver que fazer um pagamento recorrente. E isso é comprovado no fato de que temos 3 milhões de vascaínos na rede social Facebook do Vasco e temos 110 mil vascaínos na relação de sócio-torcedor. Queremos levar essa condição de gratuidade como um nível de entrada do torcedor no nosso ecossistema para que nós possamos ser o primeiro clube de futebol do mundo com 7 dígitos de sócios torcedores. Tenho certeza absoluta que com o nível de adesão de entrada gratuito, isso é perfeitamente possível, porque já temos mais ou menos isso na Vasco TV e já temos o triplo disso no Facebook, por exemplo. Então não existe nenhuma loucura, né? As loucuras do Levin vão sendo explicadas e fundamentadas à medida que você tem uma visão panorâmica e sistema do projeto Somamos.
Então, nós temos essa proposta, acreditamos nessa proposta e acreditamos que se conseguirmos conquistar um ecossistema de pessoas, um ecossistema de vascaínos, de 1 milhão de vascaínos, isso significará uma monetização indireta espetacular para o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque você não precisa somente monetizar diretamente, mas a existência de um ecossistema de 1 milhão de pessoas é um ativo poderoso para você chegar, por exemplo, a uma casa de apostas e dizer, olha, presta atenção, você quer fazer publicidade no meu ecossistema? Eu tenho 1 milhão de pessoas ali que curtem esporte, que curtem o Vasco da Gama. Você não quer fazer a publicidade nesse ecossistema de 1 milhão de pessoas? E mais, eu te deixo fazer a publicidade lá se você me pagar um X, mas eu quero mais que isso. Eu quero que cada apostador que saia do meu ecossistema para apostar na tua casa de aposta, você me dê um percentual da aposta. E você está monetizando, e monetizando, e monetizando o tempo inteiro, através da construção do ativo mais poderoso que existe hoje, que é justamente a capacidade de você juntar um banco de dados. Por isso que a única condição de entrada é que o vascaíno que queira ser sócio-torcedor do Vasco, gratuitamente, que ele aceite como uma condição única o consentimento do tratamento da base de dados dele. Porque isso é obrigatório pela Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não posso sair usando os dados, mesmo que indiretamente, de alguém, sem o consentimento. Mas com consentimento eu posso. Está lá no artigo 7º, inciso 1º, da Lei Geral de Proteção de Dados, à medida que o vascaíno que queira fazer parte desse ecossistema, ele consinta, permitindo que os dados deles poderão ser utilizados em benefício do Vasco, porque isso é muito importante. Ele vai saber que ele está dando para o Vasco simplesmente o fato dele entrar naquele ecossistema. Ele vai ser informado antes. Nós teremos uma relação honesta com o nosso torcedor. Ele vai saber que os dados dele estão sendo usados para beneficiar o Vasco e, principalmente, que é mais importante até do que beneficiar o Vasco, o que a gente quer fazer com o Vasco. Porque a proposta de Vasco que a gente tem no Somamos é um Vasco cuja missão é inspirar a sociedade a ser melhor. Então, ele vai estar dando uma contribuição, em primeiro lugar, para o clube do coração dele. E, em segundo lugar, uma contribuição para fazer cada vez maior um clube no qual ele acredita e torce, não só por conta de suas glórias no esporte, mas também porque é um clube conectado com grandes valores importantes para a melhoria da humanidade, para a melhoria de cada ser humano. Porque a missão do Somamos que a gente propõe é que sejamos um clube capaz de inspirar as pessoas a serem melhores. Com isso, temos esse ecossistema no qual a gente pretende passar por essas 3 etapas, que é o engajamento, o crescimento e a publicidade. Com essas 3 etapas, sempre girando e sempre aumentando o número de engajados, os próprios engajados passam a ser propagandistas do próprio serviço, porque à medida que eles têm uma experiência positiva, eles compartilham com os amigos vascaínos. A minha experiência de participar desse ecossistema está sendo muito positiva. Ele compartilha e outros vêm através do engajamento dele, provocando o crescimento. E à medida que você cresce, mais poderoso você fica em termos de publicidade. Voltando ao ecossistema de receitas, nós temos a relação com os torcedores, o futebol e o estádio. Eu diria que o Vasco tem 4 grandes ativos. A relação com os torcedores, ou seja, nós mesmos somos um ativo. O maior ativo, o maior patrimônio do Vasco. O que o Somamos está querendo fazer é simplesmente demonstrar na prática, financeiramente, que o maior ativo do Vasco é o seu torcedor. É isso que a gente está bancando. É isso que a gente acredita. O maior patrimônio do Clube de Regatas Vasco da Gama é o seu torcedor. E vamos mostrar isso na prática. Então, voltando, 4 grandes ativos. Os torcedores, ou seja, nós mesmos. Em segundo lugar, o futebol. E em terceiro, o estádio. Mas nós temos um outro ativo, que ele não é econômico, mas é extremamente importante e tão importante quanto os outros, que é as entregas sociais do Vasco. Existem muitas empresas que, além de um balanço financeiro, faz um balanço social. O Vasco não faz um balanço social hoje. O Vasco do Somamos, conosco na gestão, terá, além de um balanço financeiro, um balanço social, mostrando as suas entregas sociais, porque isso compõe a essência do que é ser Vasco da Gama. Então, nós temos 4 ativos. Aqui, como estamos falando de ecossistemas de receitas, e esse ativo social não gera receita, muito embora gere outro tipo de valor
tão importante quanto, ou talvez até mais importante que, mas aqui, como é uma análise propriamente dita, do ponto de vista da receita, é uma análise financeira de ecossistema, nós não estamos colocando aqui as nossas entregas sociais. Mas, então, primeiro ativo, torcedores, segundo ativo, futebol, e o terceiro, o estádio. Então, vimos o primeiro ativo, que somos nós, torcedores, o segundo ativo, o futebol. Nós vimos, através do Somamos, das pesquisas do Somamos, que a revenda de um jogador do Vasco, ou seja, o Vasco vende para algum clube. E esse clube que adquire o jogador, depois revende o jogador que era do Vasco. As pesquisas do Somamos nos últimos 40 anos demonstram que, na média, o Vasco vende o seu jogador e na primeira revenda, ele é revendido a um preço 333% maior do que o Vasco vendeu. E na segunda revenda, na média, ele é revendido a um valor 1.281% maior do que o Vasco vendeu. Isso mostra que nos últimos 40 anos, e vejam que isso não é uma análise política, porque nós estamos fazendo um corte de 40 anos. Nós tivemos aí diversos presidentes diferentes, de diferentes representações políticas nesses últimos 40 anos, e esse resultado é uma média. Na média, nos últimos 40 anos, o Somamos demonstra matematicamente que a gente vende abaixo do que vale. Vendemos de uma maneira que a primeira revenda significa mais do que o triplo do valor que o jogador foi vendido pelo Vasco, e a segunda revenda significa 13 vezes mais o valor que o jogador foi vendido pelo Vasco. Isso é de se realmente focar, de se realmente ter uma atenção, porque precisamos ter um pouco mais de independência financeira, de maneira a conseguirmos vender num momento melhor, num momento ótimo, coisa que hoje não conseguimos fazer porque estamos sempre vendendo em necessidade. Só que a necessidade é um fundamento muito conveniente, dependendo das circunstâncias, porque autoriza o gestor a vender abaixo do preço, autoriza o gestor a tomar empréstimo acima do valor do mercado. Então, a necessidade muitas vezes pode ser provocada propositadamente para que você tenha sempre essa desculpa da necessidade para vender abaixo do mercado. Então, nós precisamos reorganizar o clube, não só através de um programa de integridade, mas também dar a ele mais independência financeira para que a gente possa fazer as vendas no momento mais adequado, numa circunstância mais tranquila, para que a gente possa melhorar essa nossa análise e, quem sabe, diminuir esse gap. Não quer dizer que a gente vai ter situações onde a revenda não vai ser maior, porque é até uma questão de maturação do jogador em outros mercados. Então é até normal que a revenda venha, se o jogador der certo, melhor do que a venda. Mas a diferença está muito díspare, está muito grande. Então a gente precisa encurtar essa diferença e quando a gente conseguir encurtar essa diferença, nós teremos comprovado que nós estamos vendendo melhor. O terceiro ativo que nós temos no nosso ecossistema de receitas é o estádio. E aí mostrei para todos, também nas nossas apresentações anteriores, o projeto da empresa sueca Scenic, no qual é feita toda uma revitalização do complexo. Vale aqui dizer que tudo é no nosso terreno, nada é fora de nossa propriedade. Não existe esse mito de que nós estamos derrubando a barreira. Isso é conversa, tá? Isso é fake news. A barreira está lá preservada. No desenho dos caras, eles fizeram dessa maneira, mas isso não quer dizer. Isso aí é só um desenho. A barreira está lá. A barreira não foi colocada abaixo. A Pópolis talvez tenha sido mais sensível no sentido de fazer o desenho, porque ela foi mais real. A fotografia da Pópolis é mais real, mas isso aqui é só um desenho. O espaço utilizado é o nosso espaço. Tá? O único terreno fora, que não é verdade, não é que é fora, porque ele nos pertence, é o do estacionamento em frente ao estádio, onde hoje é o estacionamento ali perto em frente ao restaurante da entrada social. Tudo utilizado, é um projeto belíssimo, com alta sustentabilidade social e ambiental, um projeto que vem atrelado a um financiamento muito interessante, que é um subsídio do governo sueco, no qual o CEO da Scenic confirmou
a possibilidade de se fazer esse financiamento em 23 anos, com 3 anos de carência, a 0,5% ao ano de juros. Ou seja, isso é um juro inexistente. Inexistente. Né? Eu acabei de vender uma das salas que eu tenho aqui nesse complexo aqui do Le Monde, e a pessoa que comprou conseguiu um financiamento de 9% ao ano, tendo que pagar 30%. 9%. Nós estamos falando aqui de 0,5%. É muita diferença. Quando você pega, mas o Campelo tem uma proposta que possivelmente é mais barata. Sim, mas se você pega 300 e joga em cima disso um financiamento que seja de 9%, de 10%, e multiplica isso por 20, 25, 30 anos, esse preço final é muito maior do que um estádio que custe o dobro, 500 ou 600, a um juro de 25, 30, 20 anos a 0,5%. É só fazer a conta. Faz a conta, pega 500, multiplica por 30 anos e joga 0,5%. Sendo que ainda tem 3 anos de carência no da Cernic. E pega uma outra proposta onde você joga 10% ao ano a 300 e vê se o de 300 não vai virar 1 bi e o outro não vai ficar em 550, em 600, 650. Ou seja, não adianta a gente achar o quanto custa, adianta a gente conjugar o quanto custa com como você vai pagar em termos de financiamento. Porque o preço do que aparentemente é mais barato, no final, pode ser muito mais caro. Além do que, a proposta do atual presidente é de entrega do estádio para a operação de um terceiro. Coisa que o Palmeiras fez e os torcedores palmeirenses não estão felizes. Tanto é que o Palmeiras teve que jogar fora do seu estádio, do Allianz Parque, uma semifinal de Libertadores, porque estava marcado um show de Sandy Júnior. E o Palmeiras jogou no Pacaembu e foi eliminado. Não jogou dentro de casa. Então, o que adianta você ter uma casa que, na verdade, não é sua? É uma casa onde você está alugando para o outro te deixar usar quando quiser. Então, esse sistema não é o melhor, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista da quantidade de entregas que a gente tem aqui comparado com o que está sendo proposto. Lembrando que lá sequer cadeiras tem. Você deixa a social e é 30 mil sentado no concreto, sentado na arquibancada. Tem cadeira, não. Se você tiver que fazer uma semifinal de Conmebol, por exemplo, em São Januário, não pode fazer. Não pode. Tem que ter cadeira. E para botar cadeira, talvez não vai caber a quantidade de pessoas que é o mínimo que o estádio tem que comportar para poder ter uma semifinal, que dirá uma final de Conmebol. Então a gente quer um estádio do tamanho do Vasco. Nós queremos um estádio, sim, de 55 mil, primeiro lugar, por 3 razões. Primeiro lugar, por conta do tamanho do Vasco. O Levin é megalomaníaco, então quem estava lá em 1926 também era. Porque quiseram construir o maior estádio da América do Sul e construíram. Então, em primeiro lugar, a gente está resgatando o nosso tamanho, a nossa história, a nossa capacidade de realização. Em segundo lugar, porque como nós queremos centrar o nosso ecossistema, e tudo é interligado, vejam só, como a gente quer centrar o nosso ecossistema de receitas na relação com o torcedor, e parte da entrega que a gente tem a fazer é desconto em ingresso, quanto mais lugar a gente tiver no estádio para oferecer, mais a gente consegue alavancar o programa de sócio-torcedor. Ora, a gente não tem que deprimir. Se a nossa grande fonte de receita vai ser a relação com o torcedor, e parte das entregas que você faz no programa de sócio-torcedor é desconto para os jogos, desconto nos ingressos, quanto mais ingressos você tiver para botar para jogo, melhor. Então nós precisamos disso também dentro dessa estratégia. Lembrando que você não constrói um estádio hoje para construir outro daqui a 10 anos. Isso aí até o nosso engenheiro, Zé Carlos Maia, colocou com muita propriedade. Um estádio é para durar 100 anos. Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, já que vai ter que botar abaixo, já que a gente vai ter que inviabilizar o uso do estádio por conta da obra por um tempo, então vamos fazer o que há de melhor para o vascaíno. Porque daqui a 100 anos só que a gente vai mexer de novo. É para a nossa vida toda. Nós vamos morrer e o São Januário vai estar lá, o novo. Então, temos que aproveitar o momento e fazer o melhor. Então, tem as entregas e tem um aspecto também, gente, de que da maneira como seria, nós estaríamos aí em 19º, 20º, 16º a pesquisar em tamanho de estádio no Brasil. É pouco para o Vasco. Para quem já teve o maior estádio da América do Sul, vamos colocar da maneira como nós estamos propondo, pelo menos como o 6º estádio do Brasil, que já é uma coisa, né?
Estamos disputando com quem? Com Maracanã, com Morumbi, com Mineirão. É outro nível. Isso é o Vasco, pô. Isso é o Vasco, tá? Então, muito bem. Vocês veem que o plano do Somamos é justamente maximizar esses ativos. Tornar esses ativos maiores fontes de receita. Porque o grande problema do Vasco hoje é a sua baixa receita. O problema do Vasco não é a dívida. A dívida é um componente financeiro, mas grandes clubes do mundo têm dívida. Real Madrid tem dívida, Barcelona tem dívida. Todos os grandes clubes do mundo têm dívida e dívidas talvez maiores do que do Vasco. O problema do Vasco hoje é a falta de fluxo de caixa. O problema do Vasco hoje é a falta de capital de giro. E essa falta de capital de giro, essa falta de fluxo de caixa, ela se deve principalmente ao fato de que a gente arrecada muito pouco para o que nós somos. O Atlético Paranaense arrecada o dobro que o Vasco. O dobro que o Vasco, uma torcida bem menor. Então, alguma coisa não está equilibrada nesse sistema de arrecadação. Nós estamos arrecadando pouco. Então, o projeto Somamos, ele é, antes de mais nada, um grande acelerador de receitas. Nós não queremos... O grande dilema do Somamos foi o seguinte: como recuperar o Vasco financeiramente e, ao mesmo tempo, entregar para o torcedor a capacidade de disputar títulos. Porque o torcedor não aguenta mais esse lero-lero de que vamos trabalhar com austeridade, com não sei o que lá, para daqui a 10 anos termos alguma coisa que chega lá daqui a 10 anos vai dizer que é mais 10. Porque já foi dito 10 anos atrás, que já foi dito 10 anos antes desses 10 anos atrás. Esse mesmo discurso de hoje é o mesmo de 10 anos atrás, é o mesmo de 20 anos atrás. Chega! Precisamos de uma solução diferente. De uma solução que seja capaz de entregar ao mesmo tempo organização financeira, que seja capaz de entregar ao mesmo tempo organização administrativa e resultado esportivo. E para isso a gente precisa de um acelerador de receita. E o Somamos é, antes de mais nada, um acelerador de receitas. É um projeto que visa acelerar receitas. Muito bem. E de que maneira? Trabalhando inteligentemente os nossos ativos. Ou seja, pegamos a nossa relação com o torcedor e fazemos aquilo explodir através dessa inteligência de ecossistemas. Fazemos o nosso futebol através do equilíbrio financeiro que a gente vai dar por conta do financiamento externo que nós estamos trazendo, vender no ponto mais adequado. Com isso, a gente melhora a nossa arrecadação de venda de futebol e, com isso, conseguimos equilibrar mais o time, porque, pensa bem, o Vasco tem um time razoável? Tem. Mas se o Douglas estivesse jogando, não estava bom? Se o Paulinho estivesse jogando, não estava bom? Se o Matheus Vital não estivesse jogando, não estava bom? Olha quantos se foram há pouco tempo atrás. Não estou nem falando de Alex Teixeira, de Felipe Coutinho, nada disso. Estou falando dos que saíram recentemente, o próprio Marrone. Marrone, Matheus Vital, né, o Paulinho. Nós teríamos o Douglas. Olha que time nós teríamos. O próprio Luan, que está no Palmeiras, o zagueiro, que disputou as Olimpíadas. Nós teríamos um time muito mais consistente do que esse que nós temos. Ou seja, nós estamos fornecendo para o time profissional alternativas. Só que nós, por conta do nosso desequilíbrio financeiro e desarrumação administrativa, nós não estamos conseguindo manter esses jogadores por um prazo maior. O Marrone é vendido para o Atlético Mineiro. O Marrone não foi vendido para o Atlético de Madrid, foi vendido para um outro clube, para um rival. Então, nós não estamos conseguindo mais competir sequer com os nossos rivais brasileiros, do ponto de vista financeiro. Precisamos arrumar a casa. E, com isso, a gente melhora as nossas receitas, melhora a nossa arrecadação. E, à medida que a gente tem um time melhor, com uma gestão profissional, com uma equipe executiva de credibilidade, nós passamos a ter um material esportivo de mais qualidade, no qual nos pague melhor, um patrocínio mastro que nos paga melhor, né? Nós vamos ter uma posição melhor na venda de direitos de TV, porque a TV também vai valorizar um time que está mais qualificado. Nós vamos ter uma bilheteria melhor, porque o torcedor vai comparecer. Então, isso tudo impacta na receita de futebol, à medida que você consegue melhorar a qualidade do teu elenco, do teu time. E, por último, o estádio. O estádio do Vasco hoje só nos dá receita e muito pouca nos dias de jogos. Nós queremos um conceito de estádio que seja um conceito no qual a gente tenha um relacionamento melhor com as comunidades
entregue mais oportunidade, geração de emprego e renda para as comunidades, mas ao mesmo tempo também que seja uma geração de renda 365 por ano. Não adianta a gente ter renda somente nos dias dos jogos. Nós queremos renda 365 dias por ano. Legal? Então, com isso, a gente vai ter renda de hotel, renda de restaurante, são bares, restaurantes, hotel. Nós temos ali uma série de serviços que estão sendo colocados, museu, fanfest, que tudo é arrecadação. Tecnologia no qual o cara está sentado lá na cadeira dele, aperta um botão e ele pede o que ele quer comer e o que ele quer beber no celular dele e vem para ele. Então a gente cria uma condição de você aumentar o consumo nos dias dos jogos, não só durante as partidas, mas antes e depois das partidas. De maneira que o torcedor venha e passe um dia em São Januário consumindo, o que vai beneficiar o Vasco. E que também São Januário vire um ponto turístico de tal maneira que pessoas, que não só aquelas que curtem futebol, mas pessoas, turistas da cidade, que São Januário entre na rota turística do torcedor, de qualquer pessoa, de qualquer turista, não só do torcedor. Você não consegue aumentar a receita do estádio em um mês, porque você precisa construir ele em 3 anos. Então, nós precisamos de financiamento para esse crescimento. Ou seja, nós acreditamos que nós tornaremos o Vasco independente financeiramente a médio prazo, e aí para isso a gente precisa de um período de 18 a 48 meses, é isso que as pessoas não conseguem entender. Não é no estalar de dedos, é de 18 a 48 meses. Só que enquanto isso, a gente precisa de um financiamento para financiar não só um time forte que faça com que tudo aconteça, como também um financiamento desse crescimento. A gente precisa de capital para investir no crescimento. Então, por isso que não dá para apostar só no crescimento via esses novos projetos. A gente precisa de um financiamento, de um investimento inicial. E isso o Somamos foi buscar para que com essa solução mista de médio prazo, de construção de novas receitas através de novos negócios e um financiamento inicial, a gente consiga encaixar a nossa modelagem financeira, o nosso fluxo financeiro, de forma a equilibrar efetivamente a operação do Vasco com eficiência. Com isso, estamos aceitando dar um primeiro ano de prejuízo, um segundo ano de prejuízo e a partir do terceiro ano é lucro para o resto da vida do Vasco. Essa que é a modelagem financeira que a gente faz no Somando, que nós não temos como dar superávit no primeiro e no segundo ano, porque financiamento ou empréstimo não conta como receita. Então, se entra no teu caixa financiamento, isso não é receita. Então, tecnicamente, você dá prejuízo, muito embora você tenha mais dinheiro do que despesa. Você tenha dinheiro para pagar todas as despesas, mas isso não significa, do ponto de vista contábil, superávit. Bacana? Na apresentação anterior, nós paramos aí, porque nós não podíamos mostrar ainda o estádio da Pópolis, e aí todos viram agora, na última quinta-feira, essa extraordinária proposta da Pópolis, que com certeza tornará o nosso estádio o mais icônico do mundo, com uma ligação espiritual com a nossa história, com uma ligação metafórica, no sentido de que busca transportar os vascaínos e o Vasco para um futuro melhor. Então nós temos realmente uma grande proposta de design de estádio, que, acredito que foi abraçada pela esmagadora maioria dos vascaínos e que se emocionaram com essa proposta de nós termos um estádio em formato da Caravela São Gabriel. Chego a me arrepiar, porque realmente é algo emocionante. Vocês devem ter percebido que eu estou de amarelo, né? É de propósito, como tudo que eu faço tem alguma razão, algum sentido, no sentido de convidar todos aqueles que são, ou se dizem, amarelos, a deixar o seu grupo político e votar num projeto para o Vasco. Nós queremos todos os vascaínos, nós queremos ser presidente de todos os vascaínos, mas amarelo não é uma cor do nosso pavilhão. Porém, apesar disso, a gente compreende todo esse esforço de se tentar fazer um grupo político desconectado das cores do nosso pavilhão, mas convidamos vocês todos que gostam ou simpatizam com as ideias do grupo Sempre Vasco a também entender que está na hora do Vasco ser pacificado, acabar com essas brigas políticas e todos
todos virem e entenderem que nós temos um projeto mesmo de verdade, para transformar a vida do Vasco para sempre. Mas eu vou tirar o amarelo e vou ficar de roxo, por enquanto. Espero que eu não tenha perdido o microfone aí. Então agora vamos homenagear, né, os nossos amigos que também estão convidados a fazer parte desse grande projeto para o Vasco da Gama. Muito bem. Mostramos o estádio da Pópolis. O estádio da Pópolis terá lá restaurantes, bares, um museu, um prédio que será o clube de esportes, onde poderemos praticar futebol, basquete, futebol de salão, futebol de praia, natação, mergulho, polo aquático, futebol de mesa, futebol americano, fut-7, voleibol de quadra, voleibol de praia, judô, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, MMA, luta livre, capoeira, krav maga, muay thai, boxe, ginástica artística, ginástica rítmica, tênis, tênis de mesa, squash, tiro com arco e esportes e futevôlei. Tudo isso num complexo onde a gente abre essa oportunidade não só para os sócios do Vasco praticarem, mas também para as crianças e jovens das comunidades no entorno do equipamento, porque nós, como Vasco da Gama, queremos continuar a fazer essas entregas sociais que compõem a essência do Vasco. Teremos uma arena de basquete para 5.000 espectadores, está aí o nosso vice-presidente de quadra e salão, o Jorge Veríssimo, que já exerceu essa função no clube e que é um apaixonado pelo basquete como eu, e vamos certamente ter um time de basquete masculino e feminino para competir e a torcida do Vasco fazendo aquela pressão na nossa arena de 5.000 espectadores. Teremos uma arena de natação para 500 espectadores, a escola de Vasco da Gama será aumentada para 600 alunos, o hotel para 100 quartos e a nossa capela está lá mantida no mesmo lugar onde está, para homenagear e continuar homenageando Nossa Senhora das Vitórias e todos aqueles que amam a nossa capela, estará lá mantida exatamente no mesmo local. Legal? Muito bem. E aí temos algumas imagens que são realmente icônicas, espetaculares, né? O cara lembrou até de botar a faixa, né, para que a gente tenha o estádio. E aí no contexto de São Cristóvão, o maior novo ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro a partir de 2024. Um estádio icônico na forma da caravela São Gabriel, que foi a caravela utilizada por Vasco da Gama para descobrir o caminho marítimo das Índias. A arquibancada para os nossos torcedores que curtem assistir o jogo em pé, como aquela parede amarela do Borussia Dortmund. A gente terá uma em São Januário para 15.000 espectadores atrás de um dos gols, onde teremos esse paredão. Em jogos que não tenhamos visitantes, podemos fazer o mesmo do outro lado, né, do lado reservado à torcida do visitante. Aí uma imagem de dentro do estádio, onde se permitiu a ideia, né, dentro do design, de se manter a vista da capela e a vista do Cristo. Né, uma imagem lindíssima de dentro do estádio. As velas que serão usadas para criar sombra nos dias de chuva e de sol, e aí fica mais ainda a cara de uma caravela. Impressionante o design, realmente. E aí está a proposta da Pópolis, uma empresa que já construiu o estádio Arena dos Yankees, nos Estados Unidos, que já construiu o estádio do Tottenham, o estádio do Arsenal, o estádio novo de Wembley e tantos outros, Emirates, tantos outros estádios, 3.000 estádios e arenas no mundo. O maior arquiteto de estádios do mundo nos oferece esse presente para todos os vascaínos, que eu espero que a gente consiga efetivamente realizar. Porque é um grande sonho, com materiais em madeira ou FTE, que são super baratos, ou seja, um estádio economicamente bastante viável, possivelmente mais barato do que o da Cernic, com uma capacidade de atração de investimentos através de naming rights espetacular. Lembro que a proposta do Campelo, ele modelou a possibilidade de conseguir 20 milhões de reais de naming rights. O Corinthians acabou de receber 300 num estádio que que o nosso vai dar de 100-0 no do Corinthians. Pelo amor de Deus.
Se o Corinthians conseguiu para a arena deles 300, quanto que a gente vai conseguir para a nossa com esse design? Com toda essa conexão. Fora a possibilidade de a gente atrair uma grande empresa de navegação, que tem tudo a ver, que inclusive é o ramo onde eu trabalho, né? Para que eles deem um nome, tem tudo a ver. Né? Você tem aí uma One, você tem aí uma Maersk, você tem uma BBC, você tem uma grande empresa de navegação conectada com essa ideia. Né? Olha só, uma ZIM representa muito, muito. Né? E é realmente algo histórico, que eu tenho certeza absoluta que o que a gente vai arrecadar só de naming rights com isso aí, certamente é possível da gente equacionar a nossa dívida só com naming rights. Porque vejam bem, nossa dívida hoje é 650. Uma parte dela está equacionada, que é o Profut. Então a gente precisa aí de mais ou menos 300, 350, 400 para quitar todas as dívidas praticamente, deixar só o Profut. Com 300 milhões, que já é o que foi pago para o Corinthians, a gente já quita. Aqui a gente vai conseguir mais de 300, porque esse design é espetacular. Quem é que não vai querer botar nome numa arena como essa, né? Num estádio como esse? Nem arena é, isso aí é um caldeirão, na verdade. Então nós temos aí uma grande possibilidade dentro da perspectiva que nós criamos para o Somamos. Temos também um ecossistema de despesas. Nesse ecossistema de despesas, diferente do ecossistema de receitas, o que nós temos? Vejam a diferença. Quem que aparecia aqui como primeiro lugar no ecossistema de receitas? A relação com os torcedores, os fãs. Agora, no ecossistema de despesas, quem aparece em primeiro lugar? É o futebol. Porque não adianta a gente achar que a gente vai fazer muita receita se a gente não investir no futebol. Então, aonde que a gente quer gastar mais? É no futebol. Diferente do ecossistema de receitas, a maior parte das despesas tem que ser concentrada no futebol. É claro que a gente vai ter despesas também na relação com os torcedores, porque para a gente criar esses sistemas, a gente vai ter que investir muito em tecnologia, vai ter que investir muito em TI, né? E é até risível eu ver que por conta de eu estar me posicionando contra as eleições online, as pessoas dizerem que eu sou contra o Off-Rio, sou contra... Não sou contra ninguém. Pelo contrário, eu tenho altos projetos para os Off-Rios, como as Casas Vasco, né, como essas entregas que a gente quer fazer. E toda a nossa ideia é de entregar um Vasco tecnológico, onde o cara possa se associar pelo celular, onde ele possa ter serviços pelo celular, onde ele possa comprar produtos pelo celular, onde ele possa votar pelo celular. Só que isso, para ter segurança tecnológica, demanda tempo. 35%, eu fiz uma consulta formal ao presidente Alexandre Campelo ontem. 35% do colégio eleitoral do Vasco não tem e-mail. Não tem e-mail. E 3 mil, cerca de 2.900, quase 3 mil, somente atualizaram seus e-mails nos últimos 2 anos. É muito pouco. Como é que a gente... Quem está propondo isso está dizendo que está querendo democratizar a votação, mas não está. Está restringindo o colégio eleitoral. Restringindo, por quê? Porque não é todo vascaíno, meus amigos. Muitos são remidos, foram feitos remidos, certo ou errado, foram feitos remidos. Receberam um título de alguém lá à frente, lá atrás, e são remidos. Muitos desses moram em comunidade. Muitos desses não têm e-mail. Muitos desses não têm smartphone. Muitos desses não têm computador. Então essa medida está restringindo o colégio eleitoral. Não está ampliando o colégio eleitoral. Além de não dar segurança do ponto de vista tecnológico de que quem vai votar realmente é a pessoa que tem que votar, além disso, está restringindo o colégio eleitoral, o que é contra a essência do Vasco. Para que a gente tivesse uma votação assim, a pandemia começou em março. Isso teria que ter sido programado desde lá. Desde março, até para você educar o eleitor nessa viés tecnológico e dar oportunidade a quem não tem smartphone, a quem não tem computador, você colocar estações para o cara ir votar no Calabouço, estações para o cara ir votar em São Januário. Pô, eu não tenho e-mail, como é que eu faço? Não, meu amigo, você aqui em São Januário, você pode vir votar, entendeu? Vão ter umas estações aqui, vai ter tipo uma lan house que a gente vai colocar aqui, você pode vir usar os computadores, faz uma fila e vai usar. Nada disso foi preparado. Isso aí é um absurdo do ponto de vista da organização da nossa eleição, que, mais uma vez, infelizmente, está uma balbúrdia.
Mais uma vez, simplesmente que as pessoas temem não cumprir o que está no estatuto. Nós temos um estatuto. Se nós nos respeitarmos o nosso próprio estatuto, tem muita coisa para mudar? Tem. Tem muita coisa para melhorar? Tem. Mas o estatuto que tem é aquele ali. A regra do jogo é aquela. Então, esse tipo de coisa causa realmente muita suspeita por conta de ser algo que não garante a integridade de todo o colégio eleitoral. Não garante nem que quem vai votar realmente é aquela pessoa e restringe o colégio eleitoral àqueles que não têm os equipamentos necessários para poder fazer e nem a educação tecnológica necessária. Tem muitas pessoas idosas que estão se preocupando de que o idoso vai votar, muito embora o idoso vá votar uma semana depois em todo o Brasil, inclusive em São Januário, que vão ter 13 sessões eleitorais em São Januário, com 6 mil pessoas votando. E aí, o que estão fazendo é colocar um horário especial para o idoso, de preferência de 7 às 10 da manhã, né, o que poderia ser pensado também como solução, sem problema nenhum, mas muitos desses idosos não estão acostumados a lidar com a tecnologia. Não estão mesmo. Gente, no Brasil, nós temos 60 milhões de pessoas desbancarizadas. As pessoas nem conta corrente têm. Isso aqui é o Brasil, isso aqui não é Dinamarca, não. É Brasil. 60 milhões de pessoas não têm conta corrente. Imagine e-mail, imagine estar informatizado, ou imagine ter o hábito de usar um meio tecnológico. Muitos não têm. Então, muitos vão desistir de votar, porque não estão acostumados a usar esse expediente. Essas pessoas teriam que ser acostumadas a isso, treinadas, educadas a isso. Isso é um processo no qual você precisa de pelo menos 6 meses, 1 ano, para implementar esse sistema e todos ficarem confortáveis no uso do sistema. Quando nós saímos do banco, né, real para o banco virtual, nós tivemos que ir lá na agência, né, dar a senha, protocolar lá, né, conseguir o nosso PIN. Não é assim, não. Você faz essa transição, ela demanda uma certa reeducação. E isso é muito temerário, a gente ter eleições assim, dessa maneira, da noite para o dia. Muito bem. Então, voltando para cá, nós vamos precisar investir nessa tecnologia que nós estamos falando agora para poder fazer essas entregas. Então, nós somos totalmente a favor dessas entregas tecnológicas, mas nós entendemos que, em primeiro lugar, você tem que integrar o clube, você tem que trazer sistemas confiáveis. Nós estamos conversando com a RabbitChain, para que a RabbitChain nos ajude a possibilitar essas entregas todas que a gente quer fazer. A gente quer que o vascaíno tenha um banco, tenha um cartão de crédito do Vasco, que ele tenha uma operadora de celular do Vasco, né? Nós estamos vendo aí desconto em universidades para quem for sócio torcedor do Vasco. Então tem uma série de entregas que a gente quer fazer para o vascaíno que precisam de uma integração do clube, de um TI, uma tecnologia bem desenvolvida. Tá? Então isso aí também requer despesas aqui, que certamente serão muito mais baratos do que o Vasco paga hoje para a FENG, de qualquer maneira, porque até onde nós temos notícia, o Vasco paga 20% para a FENG, ou seja, quando nós migramos de 30 mil para 180 mil torcedores, a diferença, 150 mil, 20%, ou seja, 30 mil, o equivalente ao que a gente tinha foi para terceiro, a receita, não foi para o Vasco. Então a gente tem como fazer isso no Vasco muito mais barato. Quando nós vimos aí um movimento de uma entrevista do candidato Júlio, de uma parceria com a Mídia Pro, nós entendemos que isso estrategicamente é um grande erro para o Vasco, porque você não terceiriza a tua atividade fim. Você nunca pode, é uma regra básica de gestão, jamais terceirize a sua atividade fim. Se o nosso maior ativo é a nossa relação com os torcedores, você não pode entregar isso para ninguém. Isso é do Vasco. Você não pode entregar para a Mídia Pro. A Iconic, que é uma grande empresa que hoje patrocina, se não me engano, o Real Madrid, patrocina o Olímpico de Marselha. Eu tive conversando com o CEO da Iconic, que é o Casim, que me foi apresentado pelo Ludiero Souza. O Ludiero é um dos sócios da Iconic, e ele ofereceu patrocínio para o Vasco, caso eu viesse a vencer as eleições, com a condição de que eu entregasse para ele a nossa base de dados. Eu disse, não vou te entregar o nosso maior ativo. Não se entrega, não se terceiriza a atividade fim. O nosso maior ativo é nosso, porque o fato da gente não estar sabendo monetizar não quer dizer que não seja monetizável. É claro que o cara vai monetizar melhor do que a gente, mas se a gente entregar aqui dentro do Vasco o que a gente está querendo, que é inteligência tecnológica, através de um diretor de tecnologia, como a gente quer fazer, de uma vice-presidência de TI, a gente consegue entregar e monetizar muito mais para nós do que se entregar para terceiro.
Então nós não queremos terceirizar o nosso maior ativo. Então eu entendi que era um erro extremamente estratégico. Do ponto de vista do Somamos, nós trazemos tudo isso para dentro do clube. Essa operação é dentro do clube, é do Vasco. E aí, claro, tem um custo de investimento, mas o resultado é todo do Vasco. Nós não temos mais que dar 20% para ninguém, né? Então é nosso. Ainda que a gente gaste 5%, 6% em termos de custo, né, do que a gente vai arrecadar, vai valer muito mais a pena do que simplesmente entregar 20%. Vejam que aqui no ecossistema de despesa a gente coloca o clube também, e todos os seus esportes olímpicos, paralímpicos, as sedes do clube, está tudo aqui, como possível despesa também, mapeado financeiramente. Por fim, o Somamos traz um ecossistema de reestruturação, que é o mais importante no momento, que é justamente a primeira etapa para que a gente chegue a alcançar aquele ecossistema de despesas necessário e aquele ecossistema de receitas necessário. Então, dentro do ecossistema de reestruturação, a gente tem o compromisso de terminar o CT, de melhorar as nossas vendas, né, de revitalizar e reequacionar todas as nossas relações com os jogadores da base, reestruturar a dívida, o projeto do estádio, a compra dos barcos, né, os investimentos necessários para a gente fazer o Vasco forte novamente, e na relação dos fãs, tudo aquilo que será necessário do ponto de vista da reestruturação, que é os novos projetos, as Casas Vasco, o Marketplace, a TV, a incubadora de startups e tudo mais que a gente pretende entregar nessa reestruturação. Então, teremos um programa de sócio-torcedor que será muito mais do que simplesmente desconto em ingresso, onde o sócio-torcedor, em diferentes níveis, né, nós estamos falando aqui do gratuito, mas vamos ter lá o VIP, o Super VIP, e aí nós vamos trabalhar com a nossa equipe de marketing quais são as entregas que estarão em cada nível, né, mas já teremos entregas bastante bacanas para o torcedor no nível gratuito também, para que ele venha para o ecossistema. Então, mais do que descontos em ingresso, nós teremos direito de voto dado ao sócio-torcedor, notícias exclusivas, o engajamento, as comunidades vascaínas, a tokenização de ativos, ou seja, a gente pretende oferecer ao nosso sócio-torcedor a capacidade dele comprar, por exemplo, em ativos digitais, nosso mecanismo de solidariedade. Nós pretendemos digitalizar esses ativos, que o Vasco tem direito até 5% dos jogadores que foram criados no Vasco, e oferecer para o sócio-torcedor. Então você, meu amigo, pode comprar lá 0,0001% da próxima venda do Felipe Coutinho. Você vai pagar um valor X, que vai ser colocado em mercado, e quando o Felipe Coutinho for vendido, você vai receber a tua parcela. Então nós queremos envolver isso no nosso programa de sócio-torcedor também. Além disso, a incubadora de startup, conteúdo exclusivo da Vasco TV, descontos em ingressos, que vai continuar o banco, a fintech, o celular, marketplace, social commerce, enfim, uma infinidade de serviços e produtos que tornará muito mais atrativo a quantidade de entregas que será feita para o torcedor vir para esse grande programa novo, que acredito que vai fazer realmente explodir a nossa receita de captação através desse ativo importante que somos nós mesmos. Legal? E aí, dentro da reestruturação, o que a gente pretende? Com o Somamos. Vou me despedir da Mais Vasco e ficar com a turma do Eurico, azul. Já que dizem que eu sou euriquista e não sei o quê, eu sou Vasco. Para mim, todos são bem-vindos. Obrigado aí a Mais Vasco por tudo que vocês fizeram, né? E estamos aqui agora de azul, homenageando todos os euriquistas e a chapa do Sérgio Frias. A gente quer reestruturar a dívida, criar capital de giro, ser capaz de adquirir jogadores já no início do ano que vem, se possível, se o campeão permitir, já neste ano, acabar de construir o centro de treinamento, comprar os barcos a remo que a gente precisa para melhorar a qualidade da nossa flotilha, porque nós não somos campeões no remo desde 2008. A nossa reestruturação administrativa, através da nossa equipe de trabalho, de governança, que a gente entende que é essencial. Não adianta a gente achar que o Vasco vai dar jeito. O Vasco não vai dar jeito com voluntários somente. A gente já usa voluntários há décadas e o Vasco está como está. Nada contra os voluntários, todos são bem-vindos, todos agregam,
Mas a gente precisa de gente remunerada executiva dedicada exclusivamente ao Vasco. E o único projeto para Vasco que traz uma equipe de trabalho nomeada, escalada, de alto gabarito, é o Somamos. Todos os outros têm um nome ou outro, mas que vai ser um voluntário, vai ser um vice-presidente, mas vai continuar no seu trabalho. Vai participar de um conselho consultivo, mas vai ficar lá no seu trabalho. Não vai meter a mão na massa. Não vai chegar e meter a mão na massa, entrar lá dentro do clube e trabalhar no dia a dia. Não vai. E se não vai, meus amigos, vejam bem, o Vasco não tem jeito. O Vasco, para ter jeito, ele precisa de algumas coisas básicas. Em primeiro lugar, dinheiro novo. Sem dinheiro novo, não tem Vasco novo. É o mesmo Vasco de sempre. Segundo lugar, equipe de trabalho capaz de trabalhar no Vasco, competente. Se não tiver, esquece. O cara pode ser o suprassumo da gestão. Pode ser o melhor gestor do universo. Pode ser o Jeff da Amazon. Ele sozinho não dá jeito no Vasco. Precisa de uma equipe de trabalho. O Levin sozinho não dá jeito no Vasco. O Júlio sozinho não dá jeito no Vasco. O Salgado sozinho não dá jeito no Vasco. O Alexandre já mostrou que não deu. Então, precisa de uma equipe de trabalho. Não é de voluntário ou de gente dizendo que vai dar coach de longe. Gente, é o Vasco. É um dos maiores clubes do mundo, com 650 milhões de dívida. Se não tiver gente lá competente, boa demais, trabalhando, não vai funcionar. Precisa de dinheiro novo, de equipe de trabalho e de projeto. E o que a gente vê de todas as propostas é propostas que não têm projeto, que não têm equipe de trabalho e que não têm dinheiro novo. E o Somamos traz equipe de trabalho, projeto e dinheiro novo. É essa a diferença do Somamos. Muito bem, então nessa reestruturação administrativa também é essencial, novos projetos, como o que a gente está conversando com vocês. Aquisição de clubes, nós temos um projeto de aquisição de um clube em Portugal e outro nos Estados Unidos, que a gente entende que é extremamente estratégico por várias razões, porque a gente não precisa desaguar todos os nossos jogadores de uma vez só e deixar eles inchados lá, inchando a nossa despesa, sem poder performar, sem poder atuar. A gente consegue um lugar para colocá-los, que são vitrines importantes de mercados interessantes, no qual você pode dar experiência para ele, onde você dá competitividade, onde você está colocando ele numa vitrine do Vasco. Uma vitrine do Vasco, uma na Europa e outra nos Estados Unidos. Reforma das nossas sedes. E aí temos os projetos específicos, como, por exemplo, o das Casas Vasco. Mostramos a vocês o quanto isso é importante para os torcedores off-Rio. Fizemos aí, contratamos um ateliê de arquitetura para bolar todo um conceito de como é que é essas Casas Vasco. É um lugar de experiência, é mais do que uma loja, é uma loja, mas é um lugar também de reunião de vascaínos, é um lugar que você pode alugar para uma festa, é um lugar onde você pode ter uma tarde de autógrafos, uma noite de autógrafos de um ídolo, é um lugar onde os vascaínos podem se reunir para assistir um jogo. Então é um lugar de experiência, deu muito certo no Benfica, o Benfica conseguiu desenvolver, hoje são 249 casas Benfica, e o Benfica arrecada só com esse projeto mais do que o Vasco arrecada de receita com tudo. Tudo, futebol, direito de TV, patrocínio, material esportivo. Só o projeto Casas Benfica faz o Benfica arrecadar mais do que o Vasco arrecada com tudo. Então é um projeto vencedor e que nós estamos importando o João Rodrigues, que é justamente quem foi o diretor de venda das Casas Benfica no Benfica para trabalhar no Vasco. E mais uma vez, não é coach, não. O cara está mudando para o Brasil para participar de ser o diretor do projeto Casas Vasco. Está vindo para o Brasil, está se mudando com a sua família, inclusive estamos vendo apartamento para ele, está tudo esperando a eleição acontecer para que a gente possa organizar. Legal? Então foi feito esse conceito das Casas Vasco. É um projeto que eu tenho certeza que é um projeto vitorioso. Só para vocês terem uma ideia, no dia seguinte ao lançamento desse projeto no programa, que eu fiz lá, a Quinta Especial, que é quando a gente apresenta as novidades, né? No dia seguinte, eu tive 12 solicitações de Casa Vasco. 12 diferentes cidades. Que eu me lembre agora, Macaé, Salvador, Manaus, Brasília, Nova York, Vitória. 12.
Os caras já querendo fazer a franquia. Peraí, temos que estruturar, já falar com o Sérgio Lira, querendo já ir para frente. No dia seguinte, ao lançamento no canal, eu nem presidente do Vasco sou. Esse programa já atraiu 12 interessados 24 horas depois do lançamento. Imagine lançado num programa oficial do Vasco, um edital de convocação, tudo bonitinho, com todas as condições. Isso é um projeto que nasce vitorioso. Nasce vitorioso. Brasília também. Olha aí, que coisa linda, né? É um bar, é uma loja, é um lugar para você tomar um chopp com os amigos, para curtir um jogo. Uma ideia simples, como a maior parte das ideias que somamos. Nós não estamos reinventando a roda, nós estamos seguindo o fluxo. Quando nós falamos que nós vamos mergulhar na economia digital, nós não estamos inventando isso. Facebook já fez isso, Instagram já fez, Google já fez. E arrebentaram de ganhar dinheiro com isso. Nós estamos indo no fluxo. Nós estamos enxergando o mundo. Nós estamos fazendo uma proposta de um projeto que tem uma visão de gestão panorâmica, uma visão de gestão 360, no qual a gente está seguindo o fluxo e propondo para o Vasco alternativas para a gente sair daquele modelo antiquado de sempre, de ficar batendo em ponta de faca, achando que vai sair um craque daqui a pouco. Pode até sair, se sair, ótimo. Se aparecer lá um Romário novamente, que bom. Né? Que ganhemos com isso, melhor. Mas e se não sair? Enquanto isso, ficamos aí em 12º, 17º, 16º, disputa para não cair, desclassificado da Copa do Brasil, 7º lugar no Campeonato Carioca. Não, temos que nos mexer. Temos que fazer algo, apresentar algo novo, trazer alguma solução, alguma alternativa para fazer diferente. Porque, com certeza, do jeito que está sendo feito, não está no rumo certo. Só ele que acha. Não é possível. Que rumo certo é esse, gente? Não, sinceramente, eu como vascaíno, nem como candidato, com todo respeito a ele. Uma coisa que a gente tem certeza absoluta é que não está no rumo certo. Né? Não é possível. Mas, enfim. Né? A loja também, com os produtos e tudo mais. Inclusive, apresentamos o Somamos recentemente para uma grande marca de material esportivo. Está bem interessado, está bem empolgado. Pode ser uma possibilidade. Né? Aí, tem uma arquibancadazinha, enfim. Esse conceito pode ser mudado, isso é uma ideia. Tudo isso aqui vai ser discutido com os vascaínos, debatido, tudo democrático, mas alguém tem que apresentar uma proposta, entendeu? Então, nós contratamos, pagamos do bolso, eu gastei 3 milhões de reais de recursos próprios na construção desses projetos para o Vasco. Esse aí foi mais um que me custou algum recurso para se fazer, porque ninguém faz isso de graça, né? Minha arquiteta é linda, maravilhosa, você pode fazer isso aí de graça, ninguém faz. Né? Só relógio que trabalha de graça, entendeu? Então tudo isso aí custou dinheiro, isso foi realmente uma dedicação para entregar alguma coisa para o Vasco. Aí o projeto da sede náutica, que vocês já viram também, né, que foi apresentado, também um projeto muito bacana, que torna a sede náutica autossustentável, porque você começa a gerar receita no teu equipamento que hoje você não tem. Receita de restaurante, receita de academia, receita de bar, nada disso a gente tem hoje. Nada disso está lá num lugar super estratégico, lindo da cidade do Rio de Janeiro, e a gente não consegue explorar da melhor maneira possível. Nós temos aí o projeto da sede náutica, né, no qual nós conseguimos autorização da prefeitura, aí foram dizer que era tombado, que a gente já tinha feito o dever de casa. É incrível o esforço que as pessoas têm para ficar enchendo a porra do saco. Entendeu? Em vez de apresentar seus projetos, trazer solução para o Vasco, não, fica ali. Olha lá, o cara está com o sapato desamarrado. Eu falei, pô, sapato desamarrado? Porra, peraí, pô, é isso mesmo que você está preocupado? Meu sapato está desamarrado? Porra, é brincadeira, né? Enfim. E aí as novas acomodações para os nossos remadores, pensando também de que aquilo ali é uma base para o nosso remo, que é importante a gente levar isso em consideração. E o restaurante com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um luxo para nós vascaínos, um grande lugar, né? Onde a gente pode valorizar de uma maneira espetacular. E aí fala, mas pô, tem dinheiro. Gente, isso aí vai custar 2 milhões de reais. Isso não é uma fábula, não. Isso não é astronômico, não. A gente não está fazendo prédio pintado de ouro, não. É um tapa. Não é nada demais. É uma obra que vai custar em torno de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio, por aí, nada demais. O Vasco tem total condição de investir nisso. Inclusive, o nosso compromisso é de fazer essa sede, desta maneira, entregar para o Réveillon de 2021. Por quê? Porque como a gente pretende começar as obras em São Januário em 2022, a gente vai precisar migrar a nossa sede administrativa para algum lugar. E a ideia é colocar lá, onde é a reunião, né? Onde é o salão.
Então a gente pretende colocar ali as divisórias, tudo e levar a sede administrativa para lá. Então a gente pretende estar com esse prédio pronto em 2022, início de 2022, para a gente começar a obra em São Januário. Então está dentro do cronograma essa obra, que é a primeira, é a mais rápida possível. E olha que lindo lá a cobertura, gente. Né? Espetacular. Você passar na lagoa e está lá a identidade visual do Vasco marcada. As pessoas podendo assistir um jogo fora do Rio de Janeiro ali no telão, tomando um chopp, confraternizando, que melhora, inclusive, essa vida social que hoje a gente tem no Vasco. Às vezes as pessoas ficarem falando mal uma das outras no WhatsApp, vai tomar um chopp junto, entendeu? Assistir o jogo junto. Vai ser mais produtivo pro Vasco, vai fazer receita pro Vasco. Vai falar mal lá, tomando chopp, pelo menos. Que aí entra consumo pro Vasco. Muito bem. Aí o calabouço também, mostramos, né, o nosso projeto de fazer um prédio. Ali é permitido construir até 4 pavimentos, tanto é que nós temos o shopping ali do aeroporto, que é, se não me engano, 4 pavimentos também, e 3 pavimentos a gente usar como garagem de barco. Isso torna também autossuficiente o projeto, porque o aluguel de barco é uma receita muito interessante. A arquiteta que a gente contratou, tudo isso a gente contratou também, ela demonstrou por A mais B o quanto que se torna autossuficiente, dá uma receita, se não me engano, de quase R$1 milhão por ano de vagas de aluguel de jet ski e barcos, que a gente pode ter ali como retorno para o clube. Então teremos aí 3 andares, né, o segundo andar de aluguel de barco e jet ski, e teremos a área social para nós, vascaínos. Podemos curtir, olha que lindo, com a vista da Baía de Guanabara, piscininha ali, borda infinita. Tá ruim, gente? Olha aí, ó. Poder, né, o vascaíno usufruir disso. Jogar um futebol aí, vou marcar um jogo aí, Rio contra Vitória, viu, Thiagão? Olha aí, ó. Thiago vai ser o quê? O Thiago vai ser o goleiro. Muito bem. E afora a identidade visual. Hoje, a pessoa usa o aeroporto Santos Dumont, ninguém sabe que o Vasco está ali. Lembro que o aeroporto Santos Dumont, ele é 80% do público são executivos, voando na ponte aérea Rio-São Paulo, de grandes empresas que podem ser parceiros do Vasco. Só você ter essa identidade visual colocada ali, já é algo que agrega para o clube, em termos de branding, em termos de impactação de marca, porque a gente está ali num lugar extremamente estratégico da cidade. E olha que coisa linda, tanto quem estiver passeando de barco, como quem estiver, né, chegando, ter toda essa identidade visual Vasco, ali na frente de todo mundo que está pegando o avião no aeroporto Rio-São Paulo. E aí o cara está chegando num horário que vai ter um jogo do Vasco, não dá tempo dele vir em casa, ele vai assistir lá na Casa Vasco, que vai ter dentro da sede do calabouço. Ele vai assistir lá, em vez de assistir em casa ou ouvir no rádio, no caminho. Ele tem uma viagem que dá tempo dele assistir o jogo do Vasco antes, ele se programa para assistir. Então é esse Vasco que a gente quer entregar, um Vasco que a gente saia desse tumulto de política, entendeu? E a gente consiga realmente fazer algo concreto para o Vasco. Né? Então vou me despedir aqui agora do Eurico e vou ficar com o Campelo, que é a cor preta. Não é isso? A chapa do Campelo não é preta? Então, dá licença, pessoal do Eurico, mas eu... Opa! Oh, não. Deixa o Campelo aqui, o Campelo ainda está lá. Deixa ele aqui, isso. Está agarrado com o Eurico também. Pronto? Muito bem. Então agora a homenagem é para o Campelo. Isso aqui é para a gente fazer um Vasco de todas as cores. Um Vasco para todos os vascaínos, onde todos são convidados a participar desse Vasco. O Vasco é para todos. Eu pretendo ser um presidente de todos os vascaínos. Então todos são bem-vindos. E agora estamos aqui com o Campelo, com a turma do Campelo. Sejam bem-vindos também ao Projeto Somamos. Esse programa está muito especial. Os youtubers estão aqui, né? É um programa democrático. Vocês depois vão poder dar as impressões de vocês da maneira que vocês quiserem. Ninguém vai encher o saco de vocês, falar isso ou falar aquilo. Vocês falam o que vocês quiserem, porque a gente acredita na construção de uma imprensa livre, de um comunicador livre, que dê as suas impressões democraticamente. Esse é o Vasco que a gente acredita. Um Vasco onde ninguém é obrigado a fazer isso ou fazer aquilo, faz o que quer, entende o que quer, mas que a gente se conecta por esse amor a esse clube, que é o mais importante de tudo. Temos o nosso projeto também de clubes no exterior, como eu falei, um clube em Portugal, um clube nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, a gente pretende trabalhar não somente um clube profissional, mas também o futebol de salão. Estamos desenvolvendo aí com as escolinhas de um grande craque do futebol mundial, da gente fazer uma parceria para a gente estender esse projeto de futebol de salão nos Estados Unidos. Isso é muito interessante lá nos Estados Unidos pelo seguinte, além de eles serem a segunda próxima Copa, é incrível, mas o futebol entre as crianças nos Estados Unidos está crescendo muito. Está num momento de alto crescimento. Então se abre o maior mercado esportivo do mundo, sem dúvida, é os Estados Unidos. A Inglaterra, no futebol, ainda predomina. Por isso que a gente escolheu a sede da Vasco International ser lá na First Access, em Londres. Porque Londres é o centro financeiro. Mas em termos de futuro para o futebol, se os Estados Unidos realmente conseguir avançar no futebol como está parecendo que vai avançar, Estados Unidos aí, em termos de esportivos, não tem comparação. Realmente é o grande mercado consumidor esportivo do mundo. Então a gente tem que estar colocado ali estrategicamente. Legal? Muito bem. Temos um outro projeto também que se chama Vasco Technology, Vasco Tecnologia. Essa Vasco Technology, ela se divide na Vasco Technology Innovation, ou VTech Innovation, e na VTech Education. Ou seja, o nosso grande projeto Vasco Tecnologia, ele é dividido no Vasco Tecnologia de Inovação e no Vasco Tecnologia para Educação. A gente acha ambos importantes. E aí, eu tenho aqui um resumo do que a gente pretende fazer, que eu achei menos chato eu ler do que botar aqui slides com isso. Então, na VTech Innovation, acompanharemos o que há de mais moderno e eficiente em tecnologia esportiva e gestão de clubes, efetuando alianças estratégicas e desenvolvendo novas tecnologias para transformar o Vasco em um clube atrativo e competitivo no mundo dos esportes. A estratégia será focada em, letra A, atratividade, atrair a atenção de grandes jogadores, investidores, patrocinadores e novos torcedores. B, sustentabilidade, tornar a Vasco Technology autossuficiente. E C, novos negócios, desenvolver startups e novos negócios voltados para a tecnologia e crescimento do clube. As principais iniciativas são, e aí são 14, gente. Uma, firmar alianças estratégicas com núcleos de inovação e tecnologia, hubs de desenvolvimento de startups, aceleradoras, incubadoras e empresas em todo o mundo trocando conhecimento e tecnologia. 2, participar de feiras e eventos do segmento. 3, promover anualmente hackathon para estimular o engajamento da torcida e colaboradores. 4, criar uma rede de relacionamento e interação entre executivos, clubes, academias, torcedores e investidores, facilitando a participação direta na solução de problemas e apresentação de novas ideias. 5, criar um grupo de mentoria multidisciplinar para orientar e auxiliar no desenvolvimento de novas startups. 6, abrir um espaço colaborativo para compartilhamento e desenvolvimento de novas ideias de empreendedores que possuem startups no segmento esportivo, de modo que possam incubar seu projeto junto ao Vasco, recebendo mentoria e validando suas ferramentas e modelo de negócio do clube, sendo inclusive uma grande vitrine para potenciais investidores. 7, firmar parcerias com empresas de tecnologia para fornecer ferramentas para o desenvolvimento de novos negócios, IBM, Oracle, Cisco, Google, Microsoft, SAP, etc. 8, criar e desenvolver startups próprias, gerando novos negócios e receitas. 9, desenvolver programas de incubação e aceleração. 10, participação em startups nacionais e internacionais, gerando novas receitas. 11, criar um grupo de investidores anjo, Vasco Angel, para apoiar no desenvolvimento de projetos apresentados pelos torcedores e colaboradores, gerando novas receitas. 12, encontro semestral, pitch de startups, para o programa de aceleração do Vasco. 13, desenvolver conteúdo na Vasco TV voltado para novas tecnologias esportivas, que o Vasco vem testando e adotando, que servirá também para atualizar a torcida e nossos colaboradores, podendo ainda gerar novas receitas com anúncios publicitários. E 14, buscar soluções tecnológicas para manter o Vasco competitivo, vencendo os campeonatos, atraindo novos atletas, patrocinadores e aumentando o número de torcedores no mundo. Com relação a Vasco Technology Education, são 6 estratégias: produzir, disseminar e socializar o conhecimento, capacitar alunos, colaboradores e torcedores, incentivar o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas para o Vasco,
promover o compartilhamento de conhecimento com entidades nacionais e internacionais, estimular a cultura do empreendedorismo e infraempreendedorismo, contribuir para o desenvolvimento social e cultural da comunidade. As principais iniciativas do Vasco Education, da Vasco Tecnologia e Educação são 6. 1. Produzir cursos voltados para o empreendedorismo e informática, estimulando a solução de problemas através da tecnologia. Isso tudo será feito no Colégio Vasco da Gama, essa parte da educação. 2. Firmar parcerias com entidades particulares e programas governamentais para a capacitação de jovens da comunidade. 3. Efetuar palestras e workshops personalizados para nossos alunos, colaboradores e torcedores. 4. Efetuar parcerias com instituições de ensino nacionais e internacionais para a troca de conhecimento e desenvolvimento de cursos e eventos compartilhados. 5. Trazer empresas parceiras para ministrar cursos de tecnologia à comunidade do entorno do clube. E 6. Implantar o núcleo avançado de formação profissional, visando o desenvolvimento profissional de jovens, desde a sua entrada até a sua colocação profissional. Então esse é o projeto Vasco Tecnologia, que será comandado pelo Alex Grangeiro, que é um grande CTO, um grande nome da tecnologia no estado de São Paulo, que virá para o Rio. Se algum de vocês, YouTubers, quiserem marcar uma entrevista com o Alex, acho bem interessante, porque é uma área de vocês também, porque mal ou bem vocês estão inseridos no meio tecnológico, então acho bem bacana, né? Quiserem fazer um bate-papo com o Alex, acho que é um bate-papo bem interessante, eu passo o contato e vocês podem entrevistar o Alex, que está à disposição de todos. Será o primeiro CTO da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? O primeiro Chief Technology Officer. Muito bem, e por fim, para que a gente possa realizar isso tudo, precisamos de financiamento. E aí, para falar de financiamento, eu vou me despedir do Campelo e da chapa do Campelo e vou estar na chapa do Somamos, que é branca. No sentido de que o Somamos busca, através do branco, a pacificação no Clube de Regatas Vasco da Gama. E busca o branco ser a soma de todas as cores. Todas as cores formam o branco. O branco é de todos os vascaínos, de todas as cores, e o branco simboliza a paz. E é isso que o Somamos pretende, um Vasco em paz, com menos guerra. O tempo todo, apesar de todos os ataques que eu venho sofrendo, diuturnamente, há 2 anos, desde que eu me lancei como candidato ao Clube de Regatas Vasco da Gama, e foi necessário esse tempo, não só para me tornar conhecido por todos os vascaínos, mas também e principalmente porque era o tempo necessário em respeito a cada um dos vascaínos para que fosse possível construir um planejamento de verdade, para que a gente pudesse chegar nesse momento de faltar 1 semana para as eleições e realmente ter algo a dizer para vocês, construído com uma base de executivos de alto gabarito, que a gente pudesse efetivamente ter uma proposta real, de um planejamento real para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E por fim, a gente termina a apresentação dos nossos programas relacionados ao projeto Somamos, falando de financiamento. Financiamento para pagar a nossa dívida. Financiamento para criar o giro que a gente tanto precisa, nosso capital de giro, nosso fluxo de caixa. Financiamento para que a gente tenha finalmente um time forte. Financiamento para a gente revitalizar os nossos ativos, como mostrei nos ecossistemas que a gente pretende formar. Financiamento para os novos projetos, para que a gente se torne sustentável. Porque não adianta a gente crescer e virar um cruzeiro. Não adianta a gente pegar um dinheiro emprestado, ganha e depois não tem como pagar o dinheiro e acabou. Não, não é isso que o Somamos propõe. O Somamos propõe a entrada de um capital inicial e a construção de um modelo de negócio que nos traga novas receitas através de novos projetos, que essas novas receitas nos tornarão independentes do nosso financiamento e capazes de pagar o nosso financiamento para a gente finalmente conseguir sair do sufoco e ter a nossa independência administrativa e financeira, que isso nos tornará poderosos. E o financiamento para o nosso estádio, né, que nós já colocamos, que nós entendemos que é extremamente estratégico para que a gente possa fazer evoluir e implementar o projeto Somamos. O financiamento que nós optamos, já expliquei para vocês aqui em um dos programas, é o internacional, por conta de estarmos no momento da moeda estrangeira está muito alta.
da nossa moeda está muito baixa, então é extremamente propício esse momento. Nos últimos 10 anos, mostramos que estamos no melhor momento para tomar financiamento internacional. Os juros são muito mais baixos do que aqueles que o Vasco está tomando, então nós temos aí a possibilidade, através desse tipo de financiamento, de realmente conseguir recursos num custo muito baixo. Para isso, só que para conseguir financiamento no exterior, meus amigos, é um exercício. Não adianta ir lá com a cara bonita, no caso, nem eu tenho essa cara bonita, teria que mandar um de vocês para lá, né? De repente o nosso amigo de Brasília, né? Então não adianta a gente mandar o nosso querido amigo Thiago com essa cara bonita dele lá para buscar recursos no exterior, porque não adianta só ter a cara bonita. Aliás, ter ou não ter a cara bonita não muda absolutamente nada. Para você conseguir recursos no exterior, você precisa, em primeiro lugar, ter um projeto. Projeto. Projeto, já falei para vocês, não é meia dúzia de slides. Projeto não é uma apresentação de PowerPoint. Eu vejo muita graça. O pessoal, pô, mas o cara fala que não é projeto, mas isso aqui é uma apresentação de um projeto. Projeto hoje todo mundo já sabe que existe, está na internet, é acessível para todo mundo. Né? Então, primeiro você precisa ter um projeto. Projeto mesmo. Projeto você precisa ter análise financeira, análise de concorrência, análise de mercado, análise ambiental externa, análise ambiental interna, plano operacional, plano de marketing. É isso que faz um projeto ser um projeto. Senão ele é apenas uma ideia, que não é testada a sua viabilidade econômica. O projeto ele é capaz de testar a viabilidade econômica a partir do momento que ele faz essas análises todas e esses planejamentos todos. Então, por isso que um projeto é diferente de uma proposta ou de uma ideia. Pode ser até uma boa proposta, uma boa ideia, mas ela precisa ser validada através de um projeto. Então, se você quer recursos, principalmente do exterior, a juros baixos, você, em primeiro lugar, tem que apresentar um projeto. Em segundo lugar, você tem que ter credibilidade. Você não consegue recursos sem credibilidade. E quem dá credibilidade não é só o candidato, não. O candidato ajuda. Ele tem que ter uma vida ilibada, ele tem que ter uma condição financeira onde todos confiem que ele está ali realmente para agregar valor para a instituição, né? Mas só o candidato é pouco. O candidato precisa ser validado por uma equipe de trabalho que gere essa credibilidade. Então, quando a gente traz para dentro do nosso projeto um Francisco Lopes, quando a gente traz para dentro do nosso projeto um João Rodrigues, um Augusto Tanuri, um Elton Simões, um Newton Maia, quando a gente traz um Luiz Paulo Rosenberg, a gente cria essa condição de credibilidade. Porque as pessoas, por exemplo, eu estive lá na Adidas, apresentei o projeto Somamos para a Adidas. A Adidas, caramba, o Elton Simões está com vocês? Uau! Luiz Paulo vai ser o homem do marketing? É outro approach, é outra sensação. Então isso valida o projeto, dá essa credibilidade que hoje, infelizmente, quer a gente goste ou não, o Vasco não tem. O Vasco perdeu toda essa credibilidade. Então, através dessa equipe de trabalho de executivos, a gente credibiliza o projeto, credibiliza aquilo que a gente quer construir no Vasco. Além disso, você precisa de um plano de negócio. O projeto, que é esse que vocês têm aí, que pode baixar na internet, hoje está disponível para todo mundo, no site www.projetosomamos.com.br, você pode ir lá e baixar. Esse projeto, ele é a leitura para o torcedor, para o eleitor, mas não é para o investidor. O investidor ele tem um outro documento que se chama plano de negócios, business plan. Isso foi feito para todos os investidores. Então, os investidores, além de receber o projeto, receberam um plano de negócio. Qual é a diferença do projeto para o plano de negócio? Que o projeto ele é analítico, ele é propositivo. O plano de negócios é quando você pega todos esses projetos que estão ali e validam ele, mostram a viabilidade econômica dele, através de projeções de despesa e custo, de despesa e receita, perdão. Então você consegue mostrar para o investidor que aquele teu projeto tem viabilidade econômica. Esse é um outro documento que também foi preparado, mas esse não é exposto, porque ele é estratégico, porque ele fala de projeção de receita, projeção de despesa. Imagina,
né? Se a gente joga isso para o ar e o cara pega um pedacinho daquilo ali, e eu já falei algumas coisas, por exemplo, da folha do futebol, quanto vai ser, e aí neguinho queria uma loucura, faz um auê danado, então eu queria para o investidor. Tá? Muito bem. Além disso, esse plano de negócio, ele tem que ter a demonstração de aonde você vai aplicar os recursos. O investidor quer saber, você quer o meu dinheiro para quê? Então você tem que mostrar no plano de negócio para onde que vai, o quanto que você está pedindo para cada pedaço. Você mostrar ali, ó, desses 60 que eu estou pegando, 10 vai para isso, 10 vai para aquilo, 10 para aquele outro, 10 para aquele outro, 15 para aquele outro, e assim sucessivamente. E também tem que mostrar, através do plano de negócio, a sua capacidade de pagá-lo. O plano de negócio ele tem que desenvolver um cronograma financeiro no qual você demonstra para o investidor não só aonde você vai aplicar os recursos, mas também como que você vai fazer para pagar os recursos que você tomou emprestado. Então isso é essencial para que você tome o dinheiro, senão você não vai conseguir o dinheiro. Além disso, o financiamento, para você obter, você tem que ter uma modelagem financeira. Porque é a modelagem financeira que efetivamente vai comprovar a tua capacidade de pagamento. O plano de negócio vai estar lá, demonstrada a tua capacidade de pagamento. Só que o investidor, tá bom, mas como é que você fez essa conta? Ele quer saber. Então, essa conta é feita através de um outro documento que se chama modelagem financeira. Nós fizemos para o Vasco, né, através do Newton Maia, que é um grande especialista em finanças, foi diretor financeiro do Flamengo já, inclusive, o Newton, ele modelou o Vasco de 2016 até 2035. São 17 planilhas com milhares e milhares de linhas. E aí, isso respalda a capacidade de pagamento que está no plano de negócio. Com isso, gente, e juntando com a capacidade de estruturação de garantia, que é o último item necessário para você tomar o financiamento internacional, nós temos todos os elementos necessários para buscar o dinheiro. Porque, inclusive, a capacidade de estruturação de garantia a gente conseguiu. Nunca através do clube. O clube não tem como dar garantia. O clube Regatas Vasco da Gama hoje não tem como oferecer garantia. As garantias nós conseguimos através de 3 parceiros que nós trouxemos para o projeto Somamos. 3 parceiros de diferentes atividades estão nos garantindo a capacidade de tomar esse financiamento. Então está tudo resolvido para a gente entrar no Clube de Regatas Vasco da Gama e ter os recursos que nós precisamos para fazer tudo isso que nós mostramos ao longo desses 7 programas acontecer. E aí, lembro que esse será um financiamento internacional, ou seja, um financiamento externo. Nós temos opções nos Estados Unidos e Londres, não é paraíso fiscal, Estados Unidos ou Londres, a juros baixos e com carência ou empréstimo de mezanino. Ou seja, nós temos opções de empréstimos que nos darão tempo para respirar, para que a gente possa implementar esses novos negócios. Ou seja, uma das opções que nós temos tem 7 anos de carência. Outra opção que nós temos é um empréstimo mezanino. O que é um empréstimo mezanino? Que você só pode pagar no último ano. Ou seja, você tem aquilo ali por 10 anos, mas você só pode pagar no 10º ano. Então, de uma maneira ou de outra, as opções que nós temos nos dão tempo para a gente ter o dinheiro à frente, para investir no que a gente precisa, incluindo um time forte, e criar, através das novas condições, de novas receitas, de novos projetos, a gente tem tempo para desenvolver esses projetos, para poder ir aprovisionando o necessário para pagar a dívida lá à frente e, efetivamente, conseguir encaixar o nosso fluxo de maneira a resolver de vez o problema do Vasco. Esse foi o esforço do Projeto Somamos. Essa é a luta que nós tivemos ao longo de 2 anos, apresentar finalmente e eficazmente uma solução para o Vasco. Solução administrativa, solução estratégica, solução de identidade organizacional e solução financeira. Nós as temos, estão prontas e resolvidas para a gente implementar o maior Vasco de todos os tempos. É isso que o Somamos quer. E por isso, mesmo abraçando a todos com o branco da nossa chapa, eu lembro que nós somos, na verdade, Vasco da Gama.
É isso que nós somos. Essas são as nossas cores, essas são as nossas... Essa é a nossa camisa, essas são as nossas cores. Elas não são cores que não estão na nossa camisa e não são cores de grupos políticos nem de chapas. Somos todos vascaínos e é esse Vasco, de todos os vascaínos, que eu quero entregar a cada um de vocês, a cada um de nós vascaínos, porque isso é para nós todos. Somos Vasco e lembremos de sermos Vasco, porque temos sido, nos últimos anos, personagens e grupos que não necessariamente buscam o melhor interesse, o maior interesse, que é o interesse do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito obrigado. Tenho mais uma coisa aí para mostrar para vocês. Tem mais. O louco do Levenciano, o lunático, né? E ainda bem, né? Que apareceu um louco. O Vasco estava precisando de um louco por ele, de tal maneira a dedicar praticamente sua vida toda a reconstruir o clube do tamanho que ele é, e não um clube que se apequenou na mente de tanta gente. Muito bem, isso é para mostrar para vocês que nós temos o Somamos em diversos idiomas. Entre os recursos que eu paguei do próprio bolso para construir o projeto Somamos, também existem traduções para o inglês. Então nós temos um Somamos em inglês, para que os investidores possam ter uma leitura melhor, né, os investidores internacionais. Mas nós temos o Somamos em italiano também. Por exemplo, para a Infront. Entreguei para o CEO da Infront, que é a maior empresa de compra de naming rights do mundo. Pertence ao Vanda Group. Entreguei para o seu CEO em Milão, o senhor Alessandro, que recebeu em italiano, já que ele não é tão fluente em inglês, a versão do Somamos no idioma dele. Cada tradução dessa, meus amigos, custou algo em torno de 30, 35 mil reais. E por incrível que pareça, o Leve é louco mesmo, tá? Nós temos o Somamos em árabe. E essa versão em árabe foi entregue para ninguém mais do que um dos grandes vascaínos do mundo, que é o Emir do Catar. Ele tem essa versão em árabe que lhe foi entregue. E você pode ter certeza absoluta que a sensação dele ao receber isso em árabe foi de verificar o extremo respeito que nós temos pela cultura dele, pelo mundo árabe e de como nós estamos acenando para buscar parcerias no Oriente Médio. Porque se nós entregássemos em inglês o que era possível, seria apenas mais um no lugar comum. Então eu preferi pagar, sei lá, 35, 40 mil reais nessa tradução e entregar em árabe para que todos aqueles que estejam no mundo árabe vejam o Vasco que a gente quer construir e a empatia que a gente quer gerar nesse Vasco global que a gente quer entregar para todos. Esse é o Somamos, meus amigos, em 7 apresentações, para que todos os vascaínos conheçam o projeto que a gente tem para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito obrigado. E aí vamos botar o Bernardo para terminar? Caros vascaínos, desde dia 29 de janeiro de 2020, que a firma que eu lidero trabalha afincadamente com Luís Roberto Levenciano, que na construção do Somamos, que hoje te conhecem. Um Somamos que quer e vai fazer do Vasco um Vasco rentável, um Vasco eficiente, um Vasco na vanguarda da tecnologia, um Vasco sem dívidas, um Vasco campeão. Mas tudo isto só é possível com a solução financeira que hoje temos. Que hoje estamos a negociar, juntamente com investidores internacionais, a solução que fará do Vasco aquilo que o Vasco é e sempre foi: o maior clube do mundo. De Lisboa, estamos a construir o futuro do Vasco. Levenciano, estamos juntos. Te vai dar Vasco. É isso.